Opa pessoal, tudo bem? Já deixa o seu like, se inscreve no canal, porque a PEC 6x1 pode ser votado rapidamente no senador. É isso, tá dando o que falar. Bora pro vídeo. A escala 6x1 avançou no Senado. O presidente da Casa, Davi Alcolumbre, deve se reunir com líderes semana que vem para discutir a tramitação da proposta. Felipe Matoso, de Brasília, boa tarde para você. Oi, Júlia, boa tarde para você, boa tarde também para quem está com a gente aqui na Globo News. Nós falamos ao vivo aqui do Senado, para vocês terem uma ideia desse ponto onde a gente está, é conhecido como Túnel do Tempo, é o corredor que dá acesso ao plenário do Senado, onde então os senadores vão analisar essa proposta que põe fim à escala 6x1. O texto passou ontem na Câmara dos Deputados e aí, como prevêem as regras, foram 2 turnos de votação. Nesses 2 turnos, o texto teve mais de 308 votos favoráveis. Na primeira delas, 472. Na segunda, 461. Então, finalizada a etapa na Câmara, agora o texto vem ao Senado. Você mencionou aí, Júlia, uma questão importante. Na semana que vem, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, vai comandar uma reunião com os líderes partidários para definir o rito. Como é que esse texto vai tramitar aqui no Senado? Por quais comissões vai passar? Quais são ali as expectativas em termos ali de prazo para a votação? Integrantes do governo, Júlia, defendem que a votação aconteça em até 30 dias. Querem ver a PEC já aprovada e promulgada pelo Congresso Nacional em um mês. Alguns integrantes da oposição, desde ontem, vêm falando aqui no Congresso que defendem que essa discussão fique para depois das eleições. Conversando com integrantes ali, aliados, interlocutores do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, o que eles dizem? São 2 os recados de Alcolumbre. Primeiro deles, ele não vai postergar, não vai ficar adiando a votação como defende a oposição, mas também não vai acelerar. Vai ver com os líderes primeiro qual é o clima aqui no Senado para então definir o rito e também eventuais prazos para essa votação. Inclusive, hoje, ao longo do dia, já circularam alguns nomes dos senadores cotados para assumir a relatoria dessa proposta. Omar Aziz, Rogério Carvalho, Camilo Santana, Efraim Filho, Carlos Fávaro, Rodrigo Pacheco e o Everton Rocha. Então, são 7 senadores que neste momento aparecem como cotados, mas a gente vai ter que aguardar a próxima semana para poder entender direitinho quem vai ser o relator. A gente vai rodar agora aí na tela qual é o texto aprovado pela Câmara. Vocês veem aí a redução de 6x1 para 5x2, 60 dias após a promulgação da PEC, e aí com uma jornada reduzida de 44 para 42 horas, e aí um ano depois, ou seja, daqui a 1 ano e 2 meses após a promulgação da PEC, uma nova redução de mais 2 horas, baixando então para 40 horas semanais, e aí a proposta da Câmara já diz isso, 5x2 valendo 2 meses após a promulgação da PEC. Tem uma exceção, a gente vai rodar agora aí na tela também, uma ilustração preparada pela nossa equipe, que é para quem tenha nível superior e remuneração igual ou superior a R$ 21.188. Esse valor equivale a 2,5 vezes o valor do teto do INSS. A gente pode rodar aí na tela também o trecho de uma nota divulgada pela Confederação Nacional da Indústria, CNI, a respeito deste tema, dizendo que a CNI considera inadequado e inoportuno o texto da proposta de redução da jornada de trabalho, com reflexos na escala 6x1, e a CNI defendendo que o tema seja analisado com equilíbrio, responsabilidade e base técnica, considerando os efeitos sobre trabalhadores, empresas, consumidores e economia, e não sob a pressão de um ano eleitoral. Conforme a entidade, uma projeção da própria CNI aponta impactos de 6% a 9% em diferentes segmentos da economia, com reflexos sobre alimentos, serviços e vestuário, além de outros setores. Então, Júlia, finalizada a análise da PEC na Câmara, agora é aqui no Senado e a gente vai acompanhar os próximos passos ao longo das próximas semanas. Volto com você. Obrigada, Felipe. E para falar sobre como pode funcionar na prática a escala 5x2, a gente conversa agora com o Antônio Carlos Piponzi, que é empresário do ramo de farmácias e presidente do Conselho Consultivo do Instituto para o Desenvolvimento do Varejo. Ele já atuou na implementação desde o ano passado dessa escala 5x2 para 75 mil funcionários por todo o país. É muita gente. Agradeço demais a presença do senhor aqui na Globo News para ajudar a dividir essa experiência, porque
vai ser aprovado, ao que tudo indica, no Senado, e os empresários, como o senhor, estão temerosos dos impactos que a escala vai trazer. Ela impacta de maneira distinta, a depender de cada setor, e o setor do senhor, que é farmácias, varejo, teve essa experiência de se antecipar à lei e fazer a implementação. Então, eu pergunto, como é que foi essa implementação, os custos dela, como é que vocês lidaram com essa situação? Olha, em primeiro lugar, boa tarde, agradeço a oportunidade. Nós começamos na metade do ano passado, a gente começou realmente a implementar uma escala de 5x2. Eu acho que ela tem duas origens, tá? Uma delas é o fato que hoje o mundo mudou, a gente tem uma geração, que é a geração Z, que ela é diferente. A gente teve experiências, por exemplo, na área digital, onde esse público é muito requisitado nessa faixa etária, e a gente percebe que a vontade de desenvolvimento de carreira, do trabalho regular, é um tanto quanto divergente, tá certo, das gerações anteriores, tá? Esse é um ponto. Outro ponto, a pandemia, ela trouxe, tá certo? Ela mostrou a todos que puderam fazer um trabalho em casa, né? De início de forma total, depois de forma parcial, mostrou que realmente isso é algo que atende ao anseio de muitos dos nossos colaboradores, tá? Eu acho que também era uma questão de competitividade. O mercado nunca esteve tão aquecido. Eu diria, eu estou completando 50 anos de empresa apenas, tá? E eu nunca vi o mercado de trabalho tão aquecido, tá? Nós nunca tivemos dificuldades, como nós somos uma empresa que oferecemos carreira, desenvolvimento. Isso fez com que a gente sempre tivesse muita facilidade de trazer jovens de primeiro emprego, que talvez é a base da nossa estrutura, tá? Trazê-los para o mercado de trabalho, inseri-los no mercado de trabalho, tá? E esse trabalho cada vez estava se mostrando mais difícil. Também em níveis, por exemplo, de farmacêuticos, tá? Cada vez mais tinha demandas, tá? Alguns casados como é que se diz, com outras responsabilidades, e de repente a gente entendeu que seria um fator de competitividade também a gente poder implementar uma escala 5x2, tá? Então, já assim, num primeiro momento, eu diria a você, o que mais motivou é o entendimento de uma geração nova, tá? Como é que se diz? A pandemia, que de repente trouxe essa realidade à tona, tá? E ao mesmo tempo um fator de competitividade. Se você tem uma rotatividade muito grande no mercado, se você quer buscar, um índice de desemprego muito baixo, não sei se eu me confundi, mas se você tem um índice de desemprego muito baixo, automaticamente você vai ter que procurar ser mais competitivo. Então a gente começou no ano passado e a gente implementou, nós estamos no Brasil inteiro, né? Nós estamos em todos os estados, então é uma coisa mais complexa ainda, tá? E conseguimos implantar nas farmácias e ainda não conseguimos implantar nos centros de distribuição, tá? Mas certamente, se a lei for aprovada, certamente, e até independentemente da lei ser aprovada, é um trabalho mais complexo, tá? Porque o abastecimento ele não para, o que se vende hoje se repõe no dia seguinte, tá? O que se vende hoje se repõe amanhã, mas é algo que a gente vai certamente estar trabalhando. Seu Antônio Carlos, o senhor toca num ponto que é conseguir atrair trabalhadores que aceitem uma escala de trabalho, né, CLT, porque a gente realmente ouve muito que os jovens não querem carteira assinada, enfim, há essa discussão. Eu queria que o senhor falasse por que não foi possível ainda ampliar para o setor de distribuição, se isso é uma questão financeira, pelos custos dessa escala, e também falar um pouco do que isso trouxe, além da atratividade, o que trouxe de bom. De alguma maneira, se houver um impacto na produtividade, é um custo que vale a pena. Queria que você falasse de outros aspectos. Olha, é difícil você mensurar produtividade num tempo ainda tão curto. Como eu falei, a gente começou em agosto do ano passado, tá? É fato, tá, que a gente vem conseguindo reduzir o turnover, mas não numa velocidade
desejada, tá? Porque, de uma forma ou outra, hoje o jovem tem mais oportunidades, especialmente no trabalho informal, tá? Quando você tem os marketplaces hoje, quando você tem as entregas de refeições e mesmo de medicamentos, tá? Você está propiciando, tá? a esses jovens, tá? Que tenham empregos que são empregos informais. Acho que isso é uma contribuição também. Muitas vezes isso está combinado com o Bolsa Família. Eu sou um grande defensor, tá? Vamos deixar bem claro, mas quando você combina, de repente, um Bolsa Família, que são alguns casos também, com um trabalho, tá certo, temporário, isso esvaziou um pouco, dificultou um pouco as contratações, tá? E talvez esse é um dos motivos a gente está com índice de desemprego tão baixo hoje, tá? Quando se fala de um centro de distribuição, é uma questão de ajuste. Não pense você que é uma coisa simples em loja, tá? Quer dizer, todo o dimensionamento de quadro de funcionários é feito a partir do fluxo de clientes. Quem determina o horário de funcionamento da farmácia, assim como do supermercado, é o cliente, é o desejo do cliente. O cliente está em primeiro lugar, tá? Então, para você poder fazer isso sem prejuízo do cliente, sem prejuízo de horários, tá? E já partindo de um sistema que tinha muita estatística, muita matemática, tá? Para fazer o casamento dos pontos, dos horários de maior fluxo com os horários, tá? Em que a gente devesse ter mais colaboradores, isso já foi bastante complexo. E teve elevação de custo, tá? Mas não foi uma elevação de custo tão, foi uma elevação de custo suportável, tá? E, obviamente, que a gente espera colher frutos, tá? Então, mais ou menos é por aí, tá? Eu entendo que é bom, tá? Não está devidamente avaliado ainda, tá? Mas seguramente vai trazer vantagens. Agora, quando a gente olha o país como um todo, tá? Quando a gente olha o mundo como um todo hoje, tá? Eu acho que é meio inevitável. Obviamente, ainda mais hoje com perspectiva, tá certo? Muito incertas do ponto de vista da entrada de uma inteligência artificial, o próprio mundo digital, tá certo? Tem sempre aquela preocupação de redução de empregos e tudo mais. E para alguns existe, para alguns vai acontecer, para outros não vai acontecer. Então, eu acho que tudo isso é algo que faz com que a gente tenha mais segurança e, de repente, está propiciando o melhor para os nossos colaboradores. Agora, uma coisa importante, uma pesquisa feita com eles, 25% não queriam, não preferiam a escala 6x1, por conta de uma regularidade, tá? Do ponto de vista de terem, tá? Uma certa regularidade, por exemplo, de entrada, por conta de entrada na faculdade no horário, buscar filhos na escola. Então, também existe, tá certo, esse contraponto, e a gente já perdeu também funcionários por conta disso. Mas eu acho que o saldo vai ser positivo. Também agradeço muito a presença do senhor, Antônio Carlos, empresário da área de varejo, farmácia, que implementou em parte do negócio a escala 5x2. Obrigada por dividir a sua experiência aqui com a gente e até a próxima. Ok, obrigado a vocês. Ana, já falamos. Fintechs, com sede na Faria Lima, o coração financeiro de São Paulo, atuavam como bancos paralelos para manter um esquema de adulteração em combustíveis e lavagem também de dinheiro. Para discutir a tramitação da PEC do fim da escala 6x1. Vou conversar agora com Felipe Matoso para nos contar um pouquinho de como é que estão essas conversas aí no Senado. Felipe, seja muito bem-vindo. Oi, Natuza, boa noite para você, boa noite também para quem está com a gente aqui na Globo News. Nós falamos ontem, aqui na edição das 18, lá da Câmara dos Deputados. Naquele momento, a PEC estava em discussão. Foram ao todo 9 horas de discussão, votação em 2 turnos e a proposta passou na Câmara, essa PEC que põe fim à escala 6x1. Agora o texto vem para o Senado. E aí, Natuza, você já faz menção a um movimento importante do presidente da Casa, Davi Alcolumbre, que, segundo aliados, já chamou para a semana que vem uma reunião com os líderes por 2 motivos. Primeiro, definir qual vai ser o rito, por quais comissões o texto vai passar antes de ir ao plenário. E mais, a definição também do relator dessa proposta. Lembrando, por se tratar de uma PEC, ou seja, um texto que muda a Constituição, tanto na Câmara como no Senado, esse texto tem que ser submetido a 2 turnos de votação e contar com o apoio da ampla maioria
dos parlamentares. A gente vai rodar agora na tela, Natuza, uma ilustração que a nossa equipe preparou para quem está vendo agora a edição das 18 entender direitinho o que muda com essa proposta, caso ela seja aprovada. Então, o texto prevê o fim da escala 6x1 com uma transição gradual. Então, 2 meses após a PEC ser promulgada, ou seja, passou na Câmara, no Senado, o Congresso promulgou, 2 meses depois a escala passa para 5x2, 5 dias trabalhados com 2 de descanso. E a jornada de trabalho baixando de 44 horas semanais para 42 horas semanais. E aí, 1 ano depois, ou seja, 1 ano e 2 meses após a promulgação da PEC, uma nova redução de mais 2 horas, chegando a 40 horas semanais. Mas há uma exceção prevista nesse texto. A gente vai rodar aí na tela também a próxima ilustração, que funciona da seguinte maneira, segundo a proposta aprovada lá na Câmara. As exceções, por exemplo, no caso do trabalhador que tiver nível superior, com remuneração igual ou superior a R$ 21.188, que equivale a 2,5 vezes o teto do INSS, há essa exceção, e também no caso, para quem tem ali os trabalhadores da Previdência Social. E aí, Natuza, a gente está falando de uma proposta que foi horas discutida ontem na Câmara, até que houvesse aprovação nos 2 turnos. No primeiro passou por 472 votos, no segundo passou por 461, precisava de no mínimo 308. Em linhas gerais, os parlamentares favoráveis dizendo que com mais um dia de descanso o trabalhador vai poder passar mais tempo com a família, vai poder trabalhar mais descansado e, por outro lado, parlamentares críticos dizendo que na prática a PEC pode elevar custos dos empresários e isso fazer com que preços, por exemplo, do pão aumentem. Inclusive, a Confederação Nacional da Indústria divulgou um estudo afirmando que o impacto calculado pela entidade é de 6% a 9% em alguns setores. Mas então o fato é que passou na Câmara, agora vem para o Senado. Então, na semana que vem, há essa expectativa de que aqui no Senado aconteça essa reunião com os líderes partidários para eles definirem o rito e também o relator. E aí, vamos acompanhar ao longo das próximas semanas para saber como vai ser a discussão dessa proposta aqui no Senado. Natuza, volto com você, só reforçando uma apuração que nós fizemos com aliados de Alcolumbre, que eles dizem o seguinte: Alcolumbre tem avaliado que não vai nem acelerar, nem atrasar a votação aqui no Senado dessa PEC. Por quê? Ele manda aí 2 recados, segundo a avaliação de aliados. Para o governo, de que não vai acelerar, o governo quer a votação em até 30 dias, e também para a oposição, de que não vai ficar adiando a oposição, que quer essa votação somente após as eleições. A gente vai acompanhar tudo e trazer aqui na edição das 18 todas as informações. Volto com você. Obrigada, Felipe. Bom, na esteira desse debate do fim da escala 6x1, há uma divisão, né, na sociedade. Isso está bastante claro. Aqueles que defendem, os que são contrários. E há uma oportunidade para aqueles que ainda acham que tem tempo de encontrar no Senado uma forma de mudar o projeto, que vão tentar convencer o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, a permitir alterações. Então, vamos ver como é que vai ser essa dinâmica ao longo dos próximos dias e qual vai ser a postura de Davi Alcolumbre, porque, embora muita gente fale por Davi Alcolumbre, talvez ele esteja falando coisas diferentes para interlocutores diferentes. Então, ainda coloco uma interrogação sobre Davi Alcolumbre. Isso tende a ficar mais claro na semana que vem. Eu vou conversar agora com Marcos Mendes. Marcos, seja muito bem-vindo para te ouvir sobre a proposta que saiu da Câmara e o que você entende que vai acontecer no Senado daqui por diante. Oi, Natuza. Boa noite. Boa Acho que a noite. primeira coisa que a gente tem que falar é que não é tão simples assim esse debate de um lado quer trabalhar menos e outro lado diz que vai ter muito custo e vai aumentar a inflação. Na verdade, essa medida ela vai na direção contrária do que o Brasil precisa, porque ela mina a produtividade da economia, a capacidade, a eficiência da economia brasileira. Então, assim, um ponto importante é que estão sendo colocadas 2 restrições. Não está restringindo só o número de horas trabalhadas na semana. Está obrigando também que haja 2 folgas semanais, o que faz com que essas 2 folgas façam com que fique mais difícil você distribuir essas horas durante a semana. Então, cria uma rigidez maior. Tá?
Então, tem vários caminhos pelos quais isso torna a economia menos produtiva, então, portanto, menos capaz de criar valor, gerar renda para as pessoas. Então, em vez de gerar mais lazer com a mesma renda, vai gerar menos renda para as pessoas. Então, primeiro, o primeiro fato, você vai pegar aqueles trabalhadores ali de baixa renda, de atividade simples, que estão no setor formal, pode ser que o custo desses trabalhadores se torne tão alto que as empresas vão torná-los informais. Esses trabalhadores informais vão ficar mais desprotegidos e essas empresas que se tornaram informais vão ficar menos produtivas, elas vão ter que se esconder da fiscalização, elas não vão poder crescer, elas não vão poder tomar crédito para crescer, porque elas não têm acesso ao crédito, porque elas não estão regularizadas, né? Tem um outro problema de adequação de várias atividades, né? Então, atividades com turnos específicos, bares, restaurantes, aquelas atividades que não podem parar, tipo manutenção de alto forno, todas aquelas atividades que não se encaixam numa agenda de 8 horas de trabalho com 2 horas de semana, dois feriados na semana, tudo isso vai ficar prejudicado, né? Vai ter muita incerteza jurídica e muita judicialização decorrente da redação da PEC. Então, tem lá um dispositivo que diz que em 60 dias todos os acordos coletivos param de valer e têm que ser readaptados, né? As empresas não têm agilidade para refazer acordo coletivo, contratar mais gente, mudar a escala em 60 dias, né? Tem uma outra que chega a ser risível, né? Que diz que fica proibido reduzir salário, né? Como se você pudesse escrever isso em lei. É óbvio que as empresas, frente a essa situação, elas vão demitir as pessoas para contratar com um salário menor, né? Ou o mesmo trabalhador ou outros trabalhadores. Isso vai criar uma disrupção no processo produtivo, na organização das escalas e etc., né? Mas o que me chama mais atenção, o que me preocupa mais, é o ambiente institucional que permitiu que essa proposta viesse a ganhasse esse protagonismo. Jamais esteve no programa do PT a proposta de reduzir escala. Isso entrou como prioridade do governo quando ganhou tração nas redes sociais, né? Então, coitado do país em que a política pública é decidida por trends das redes sociais, né? Então, o Poder Executivo resolveu entrar nessa agenda e o Congresso devolveu uma coisa pior ainda, que foi colocar na PEC um aumento do limite para o microempreendedor individual como se fosse uma compensação, que é outra política que diminui a produtividade da economia. Então, nós estamos entrando num looping negativo na direção contrária do que a gente deveria ir, que é organizar as instituições para ter uma economia mais produtiva. Eu entendo os seus pontos, Marcos, mas tem algo aí que toca em algo que é sensível para os ouvidos dos parlamentares e dos políticos em geral, que é o que deseja a sociedade brasileira, né? 7 em 10 brasileiros querem uma mudança nessa escala. E aí, em ano de eleição, esses ecos são mais eloquentes, eu diria assim. É por isso que o placar da Câmara foi esse placar. Eu ouvi seus pontos todos sobre o de produtividade. Há outros estudos dizendo diferente, mas acho que esse debate precisa ganhar a sociedade para que os políticos assim reflitam nas suas votações. Por quê? Se não tiver alteração no texto do Senado, vai passar esse texto aí da Câmara que você está criticando mesmo, né? E aí tem que ver se esses setores produtivos conseguem sensibilizar os senadores para que eles achem uma alternativa ao texto da Câmara. Bom, Natuza, se você faz uma pesquisa perguntando se as pessoas querem trabalhar menos e ganhar a mesma coisa, todo mundo vai ser favorável, né? Agora, se você faz uma pesquisa apresentando as consequências, né, talvez os resultados sejam diferentes. A outra coisa importante é que já existe um mecanismo de negociação coletiva muito eficiente para reduzir jornada. E mais, você poderia aprovar uma legislação
com uma transição maior, tratando apenas das horas trabalhadas e não criando as 2 folgas obrigatórias, e isso cria um engessamento muito grande. E, além do mais, há uma política de enfraquecimento de toda a legislação de responsabilidade fiscal, que estão colocando esse benefício para o MEI na Constituição para driblar a lei de responsabilidade fiscal. Marcos, então, você me dá uma licença, porque chegou uma notícia muito importante, muito urgente, eu vou ter que te interromper, te peço 1000 desculpas. Pessoal, atenção, os Estados Unidos anunciam que vão classificar PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, afirmou nesta quarta-feira que o Departamento de Estado vai designar as facções brasileiras Comando Vermelho e Primeiro Comando da Capital, o PCC, como terroristas globais especialmente designadas. Esse é um termo técnico do próprio governo americano. E aí, segundo Marco Rubio, os Estados Unidos também pretendem classificar os 2 grupos como organizações terroristas estrangeiras. Então, essa é a informação de momento, anúncio dos Estados Unidos, aqui na minha tela, de que vão classificar PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas. A informação foi dada pelo secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, em 2 classificações. Comando Vermelho e PCC como, abre aspas, terroristas globais especialmente designados, fecha aspas, e aí, segundo Rubio, eles também pretendem classificar os 2 grupos, as 2 organizações como, abre aspas, organizações terroristas estrangeira, fecha aspas. Tem diversas repercussões políticas dessa história. O governo brasileiro era contrário, por entender que a inclusão dessas 2 organizações como organizações criminosas podem abrir margem para que o território brasileiro seja potencialmente invadido por forças do Serviço de Inteligência americano, até mesmo forças armadas americanas. Isso está acontecendo no México. A presidente do México, Cláudia Sheinbaum, convive neste momento com uma infiltração não comunicada ao governo dela de agentes da CIA.